Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar, né, ao FCDL por mais esta convenção, num momento difícil que nós vivemos no Brasil, um momento que nós precisamos ter criatividade, inventiva, resiliência, determinação e, acima de tudo, firmeza, né, na condução dos nossos negócios, das nossas instituições e, principalmente, nesse momento do nosso país. Brasil, no ano de 2020, conseguiu enfrentar a pandemia, que eu tenho repetido de maneira reiterada, de que foi algo que veio lá da China e surpreendeu o mundo, e o Brasil não foi diferente, mas nós conseguimos enfrentar e conseguimos vencer as dificuldades que nós superamos ao longo de 2020, exatamente porque nós conseguimos, em 2019, colocar a casa em ordem e fazer uma série de transformações que eram imperativas no funcionamento do governo federal. Quando o presidente Jair Bolsonaro é eleito em 2018, nós iniciamos um processo de transformação do Estado brasileiro já na transição. A partir do dia 3 de novembro de 2018, nós começamos um amplo processo de reestruturação do Serviço Público Federal brasileiro. Houve uma redução da estrutura ministerial, chegamos a ter no Brasil mais de 40 ministérios, voltamos para um número compatível com o tamanho da nossa economia, com a funcionalidade que nós tínhamos a expectativa de poder implementar, reduzimos os níveis hierárquicos e iniciamos um processo de digitalização do governo. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, em 2019, quando se efetiva em 1º de janeiro o governo Jair Bolsonaro, nós temos no Brasil em torno de 150 serviços digitalizados. Hoje, eles são mais de 1.500 serviços, de tal forma que torna a comunicação e a ação da cidadania brasileira absolutamente de forma simplificada, direta, e tem contribuído esse trabalho que vem sendo feito, ele continua sendo feito no governo federal, para que o Brasil vá cada vez mais se transformando num dos países mais digitalizados do mundo, e nós vamos ver o quanto isso foi importante no momento em que nós fomos afetados aqui pela pandemia do coronavírus. Depois, conseguimos o ano passado, isso é muito importante para o lojista e muito importante para o pequeno lojista. Durante praticamente 200 anos do Brasil, várias e várias décadas, desde que o Brasil é império, né, o cidadão, desde a nossa independência, né, o cidadão ele sempre foi servo, ele sempre teve um aparato burocrático gigantesco jogado sobre o seu exercício da sua cidadania, tolhendo muitas vezes os seus direitos. Pois eu reputo que o ano passado, quando nós propusemos e foi criada a Lei de Liberdade Econômica, lá no Congresso Nacional, e referendada pelo Congresso Nacional, perdão, e também no Rio Grande do Sul, essa mesma lei, também ela já existe, ela vem sofrendo a sua regulamentação. E por que eu chamo a atenção sobre ela? Porque pela primeira vez, nesses quase 200 anos de independência do Brasil, pela primeira vez o cidadão, a cidadã, o pequeno lojista, a pequena lojista, ela tem a razão quando ela se posta diante de uma autoridade pública em qualquer um dos 3 níveis de governo, na União, estados e municípios, e ela é quem tem a razão até que a autoridade prove o contrário. Isso é um fundamento muito importante do Estado Democrático de Direito, isso é um fundamento das nações mais prósperas do mundo, e essa liberdade para empreender, os senhores e as senhoras que estão aqui nessa convenção sabem o quanto ela é fundamental, decisiva e importante para que as atividades empresariais elas possam ter absoluta liberdade no seu curso e possam, cada um à sua forma e ao seu jeito, buscar a melhor condição de vida e a melhor prosperidade possível. E é esta ação individual que, quando ela se soma no coletivo, ela faz com que a sociedade progrida, com que a sociedade avance, com que o emprego apareça e, principalmente,
para que os benefícios dessa atividade possam se distribuir por toda a sociedade, é fundamental que o empreendedor tenha esta liberdade essencial, reconhecida como ela é hoje, inclusive no estamento legal brasileiro. Depois disso, nós fizemos no ano passado a reforma da Previdência. Imaginem enfrentar o drama que foi a redução das atividades nas cidades brasileiras e na economia brasileira, se nós não tivéssemos feito a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela se encaminha para, nos próximos 30 anos, nós termos amplas condições de recuperarmos, né, o equilíbrio fiscal brasileiro, contribui de maneira decisiva e dá tranquilidade para todo e qualquer investidor de médio e longo prazo, quando a gente sabe que nós conseguimos, no ano de 2019, fazer aquilo que por décadas se perseguia no Brasil, que era uma reforma que fosse transformadora do sistema previdenciário brasileiro. Novos passos, em algum momento, terão que ser dados, talvez a evolução para um sistema de capitalização, mas o passo que foi dado no ano passado ele foi gigantesco para o nosso país e todos nós reconhecemos isso. E, por fim, acho importante lembrar, no ano passado o Brasil recuperou a confiança interna, a confiança externa, e isso foi fruto, principalmente, né, da ação, primeiro, da nova maneira com que o governo se postou, né? Como a eleição foi um processo disruptivo, a sociedade brasileira não desejava mais que o Brasil vivesse aquele presidencialismo de coalizão. Isso foi enfrentado, foi modificado. Hoje, nós vivemos um momento, vamos dizer assim, de sedimentação de todas as modificações feitas no ano passado nas relações institucionais entre o Poder Executivo, o Congresso Nacional e os demais poderes. E no nosso programa de parceria de investimentos, né, o PPI, no ano passado nós arrecadamos 550 bilhões de reais de investimentos privados na infraestrutura brasileira, em vários setores da atividade econômica brasileira, da produção de petróleo, a geração de energia, passando por pontes, ferrovias, rodovias, aeroportos, ou seja, um volume muito grande de investimentos feitos no Brasil e que demonstraram claramente, ao final de 2019, que o Brasil recuperou a confiança interna, com esses 550 bilhões, e a confiança externa. Lembrar que esses valores, R$500 bilhão, foram arrecadados para investimentos na próxima década, muitos deles já acontecendo neste ano de 2020, muitos programados para se iniciar em 2021, sem contar todos os impostos e royalties que serão produzidos por esses investimentos no Brasil. Fechávamos, então, o Natal, né? Está aqui a árvore de Natal atrás de mim, aqui nesse espaço que eu estou usando para fazer essa fala. No Natal do ano passado, nós olhávamos para o futuro com muita esperança, né? O Brasil havia gerado mais de 1 milhão de empregos, né? Olhávamos para 2020 com a expectativa de que a economia brasileira fosse deslanchar, né? Lembrar também que nós iniciamos 2019 com um déficit primário na ordem de 123 bilhões e conseguimos reduzir em mais de 50 bilhões no ano de 2019, demonstrando claramente, então, que a gente conseguiu arrumar casa como conceito primeiro dessa minha fala. Entramos em 2020, o Brasil em amplo crescimento, tivemos um primeiro mês bastante bom e, a partir de março, como o mundo todo, né, nós fomos surpreendidos por essa pandemia. E aí eu quero lembrar aqui as palavras do presidente Jair Bolsonaro, que em março foi o primeiro líder mundial, o primeiro presidente que alertou o mundo da necessidade do equilíbrio no enfrentamento da pandemia, entre tratar a doença e não faltaram recursos, não faltou nenhum recurso para estados e municípios para que o Brasil pudesse estruturar o Sistema Único de Saúde, pudesse preparar os nossos hospitais públicos, né, em primeiro lugar, e toda a estrutura de atenção básica para poder dar a melhor atenção possível, né, no enfrentamento dessa doença que o mundo desconhecia. E o Brasil, inclusive, teve pioneirismo em muitas áreas, inclusive na área de formular e apresentar alternativas de tratamento. Tanto que o Brasil é um dos países que mais recuperou pacientes, né, de Covid no mundo. E tem uma das, comparativamente com a Europa, por exemplo, com vários países europeus,
tem uma das menores médias de perdas de vidas. Claro que se nós tivéssemos perdido uma vida já seria uma tragédia. Com o número de vidas que nós perdemos, é evidente que todos nós lamentamos e oramos para que Deus conforte a todas as famílias que viveram esse drama dessa enfermidade. Mas é importante lembrar que o Brasil, e hoje o Brasil ele é procurado, né? Banco Mundial, organismos da ONU, países europeus, países norte-americanos, né, como o Canadá, por exemplo, querem saber como é esse sistema SUS, né? Que sistema é esse que permite uma atenção básica universalizada e consegue um grau de atendimento, né, nas patologias mais graves que faz frente, né, a qualquer desafio. O Brasil fez, através do seu Sistema Único de Saúde, assim como também através do seu Sistema Único de Assistência Social, ele pôde dar retaguarda importante, principalmente para os nossos idosos. Lembrar que sistema de saúde muito mais ricos que o nosso, e muito mais sofisticados, como talvez o italiano, o espanhol, né, e outros países, eles tiveram imensas dificuldades de lidar com a pandemia, e o Brasil conseguiu. Mas ao lado, né, o outro lado do equilíbrio, era a preocupação com o emprego, era a preocupação com a renda, era a preocupação com a atividade econômica das pessoas. E o presidente apanhou muito. O presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que há uma parte da mídia brasileira que nunca se conformou com o resultado da eleição de 2018, e essa mídia bateu e bateu forte. E o presidente Bolsonaro, de maneira firme, trazia a necessidade do equilíbrio. É importante lembrar aqui que na América Latina, fome, miséria e desemprego mataram mais nos últimos 20 anos do que qualquer doença. Isso é um fato, basta se pesquisar. E hoje, nem precisa falar hoje, 3 ou 4 meses depois dessa manifestação do presidente Jair Bolsonaro, estavam os líderes da Organização Mundial da Saúde, várias autoridades internacionais e vários líderes mundiais reafirmando que deveria se ter o cuidado, deveria se preocupar com aquela parcela da sociedade que trabalha de dia para literalmente levar o alimento para casa à noite. E nós nos preocupamos, por ordem do presidente Bolsonaro, com o apoio do Congresso Nacional, nós criamos no Brasil o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial no Brasil ele tem uma formatação inédita. Todos os países do mundo, os europeus, os americanos, os canadenses, usaram cheques, enviaram cheques para a casa das pessoas. O Brasil e os americanos, por exemplo, enviaram mais de 150 milhões de cheques, e algo em torno de 1/5 ou 1/4 desses cheques nunca chegaram ao seu destinatário final. O Brasil usou um sistema inovador, que foi através foi uma decisão ousada e corajosa, que nós tivemos que tomar, mas o aplicativo de celular permitiu que nós encontrássemos mais de 68,1 milhões de brasileiros e brasileiras elegíveis para a Lei 13.982, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e depois nas medidas provisórias que fizeram a extensão, né, desse benefício até agora, o mês de dezembro, onde nós criamos uma grande rede de proteção que encontrou também 26 milhões de invisíveis. O Cadastro Único, conhecido como CadÚnico, que sustenta como base de dados os 27 programas sociais do governo federal e mais uma série de estados brasileiros que têm programas similares, que se valem desse cadastro. Quando nós chegamos lá no Ministério da Cidadania, em fevereiro, eram 70 milhões, hoje são 123 milhões de brasileiros. Desses, 26 milhões que são os invisíveis informais, aqueles que o presidente Bolsonaro foi encontrar e apanhou por isso também lá em Taguatinga, aqui próximo de Brasília, em Cruzeiro, em outros, e Ceilândia, em áreas onde ele foi para ver como é que aquelas pessoas estavam fazendo e o que elas estavam fazendo para poder garantir a sua sobrevivência. O auxílio emergencial brasileiro conseguiu, então, chamar a atenção do mundo, confirmou que o Brasil é um país completamente digitalizado e permitiu que, de forma simplificada, nós pudéssemos ter uma grande e ampla rede de proteção social, que se somaram outros benefícios. Eu quero lembrar aqui, como bem, o benefício emergencial, que ajudou a manter 15 milhões de empregos com carteira assinadas no Brasil. Os empresários e empreendedores que estão assistindo essa convenção
sabe o quanto ele foi importante. Da mesma forma, o PRONAMP, né, que nasce no Congresso Nacional, por autoria, né, do senador Jorginho Melo, e cria um instrumento importantíssimo que permitiu às micro e pequenas empresas poder enfrentar, com suporte, com apoio, a parte mais crítica, né, da pandemia, quando nós tivemos no Brasil quase 4.000 cidades completamente fechadas, a ampla maioria delas, pelos primeiros 60 dias, sem ter nenhum caso de Covid. Então, essa palavra, o equilíbrio, ele era muito importante e foi muito importante para 2020. E quando nós olhamos para 2021, esse mesmo equilíbrio, essa mesma visão mais ampla da situação brasileira, ela precisa ser abordada de maneira objetiva, e essa é a preocupação do presidente Jair Bolsonaro, que faz todos os esforços junto com o seu time de ministros para que o Brasil consiga superar esse momento. É importante lembrar que nós não tivemos nenhum apagão logístico, durante todo esse período não houve falta de combustível, nós não tivemos nenhum problema na base de fornecimento de energia elétrica, todos os nossos portos e aeroportos ficaram funcionais. Lembrar que a partir de maio nós batemos recordes de exportação, principalmente nas commodities agrícolas. Lembrar que também de maio para cá, todos os portos brasileiros, em relação ao ano passado, aqueles que fazem exportação, têm de 5% a 10% de aumento da sua, tanto do seu volume de cargas quanto do seu faturamento. Nós temos expressivas áreas da economia brasileira já respondendo fortemente, e nós olhamos para 2021 com a esperança de que o Brasil, já que muito brevemente nós já também teremos aí as vacinas disponíveis, né? São inúmeros laboratórios de vários países, várias companhias, né, que estão na fase final e de validação dessas vacinas por conta tanto da Organização Mundial da Saúde, através do seu comitê científico, quanto também por parte da nossa Anvisa aqui no Brasil. Então, nós olhamos para 2021 com a certeza de que nós conseguimos, com todas as medidas tomadas, que acabaram requerendo, né, um volume próximo de 850 bilhões de reais, né? O Brasil teve que fazer esse investimento, teve que aprofundar, né, o seu gasto, exatamente para poder dar o suporte. E eu quero aqui lembrar que o programa de governo do presidente Jair Bolsonaro, que eu tive a honra de coordenar, ele dizia que ele seria um governo constitucional, um governo eficiente, e essas duas primeiros eixos nós provamos no ano de 2019, com a reforma do Estado brasileiro, com a mudança das práticas no relacionamento entre os poderes no Brasil e principalmente com os resultados que eu já rapidamente aqui tentei mostrar a todas as senhoras e a todos os senhores. E faltava o fraterno, que era o último pilar, né, de sustentação daquele programa de governo que nós apresentamos lá em julho de 2018. Pois bem, lamentavelmente, essa pandemia que veio com essa intensidade, né, com essa doença que chocou o mundo todo e pegou o mundo despreparado para enfrentá-la, o Brasil mostrou, e o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo, a condição de fraternidade. Por tudo aquilo que eu falei aqui agora, por todas as demais ações que o conjunto de ministros tomaram ao longo de todo esse ano de 2020, o Brasil vai olhar para trás no futuro e ver que o Brasil conseguiu, da melhor maneira possível, dentro daquilo que era permitido pela ciência. O Brasil, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, vem buscando, junto com o Ministério da Saúde, alternativas de todas as formas para fazer o combate a essa enfermidade. Nós temos a certeza que são várias as iniciativas que nós temos dentro do Brasil na busca de né, de ter solução para o tratamento dessa enfermidade. O Brasil colheu já bons resultados da sua política de rede de proteção social, de rede de proteção através de empréstimos às empresas pequenas, micros, médias e grandes, da mesma forma na preservação dos empregos de carteira assinada, e o próprio CAGED, nas últimas
3 manifestações, né, o Brasil vem fazendo uma escalada da retomada do emprego no Brasil. Então, a gente olha para 2021, claro, ainda impactado sobre essa questão que foi o ano de 2020, que foi um ano que assustou o mundo todo, mas a garra, a resiliência e principalmente a força de vontade dos brasileiros, quer aqueles, e aqui fica a minha homenagem a todos os profissionais da área da saúde que se dedicaram, né, para fazer esse enfrentamento, né? Eu tive essa doença, eu sei o quanto ela é uma doença que tem pode ter um alcance devastador no organismo humano, e o quanto é importante as equipes médicas e as equipes de área de saúde estarem bem preparadas para o enfrentamento dessa enfermidade. Hoje, as equipes médicas brasileiras estão, sim, bem preparadas para esse enfrentamento. E, por outro lado, todas as medidas que nós tomamos do ponto de vista econômico e macroeconômico que permitiram que o Brasil pudesse vencer esse período difícil, e nós vamos poder, sim, olhar para frente, saber que nós temos um presente que foi assegurado pelo esforço de todos nós, né? E vamos ter, sem dúvida nenhuma, um futuro onde há futuro para todos os brasileiros, para todos os lojistas, para todos aqueles que continuam acreditando que o Brasil vai, sim, se transformar no que é o nosso sonho desde o primeiro dia de governo. Não apenas um grande país de dimensões continentais, mas, sim, uma grande nação. E eu quero aqui parabenizar mais uma vez ao esforço que a família lojista fez, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo. Foram muitas as limitações, as restrições, foram inúmeras, né, as ações de criatividade que tiveram os lojistas de tomar para poder manter os empregos, para poder manter as suas atividades, para poder manter as suas famílias, para poder não apenas manter o seu empreendimento, mas fazer aquilo que é o de mais importante na ação do empreendedor: gerar emprego, gerar renda, garantir qualidade de vida aos seus colaboradores e a toda a sociedade, garantir o acesso livre da sociedade a todos os bens e produtos que os senhores e as senhoras trazem até as nossas famílias, trazem para que a nossa vida possa ser cada vez melhor. Então, vamos todos juntos orar agora nesse momento de Natal, pedir a Deus para que continue abençoando o Brasil, e vamos sim, em 21, recuperar a marcha de crescimento que o nosso Brasil busca, merece, precisa, e tenho certeza que juntos, como gaúchos e brasileiros, nós vamos obter. Em nome do presidente Jair Bolsonaro, quero agradecer esse espaço, quero desejar que sejam dias muito profícuos a todos aqueles que participam dessa 51ª Convenção Logista, e fica aqui o meu abraço a todos.